Então, pronto, acho que está. Obrigado aí formalmente, pessoal. Prazer aí para quem não tinha conhecido ainda. Falando super rápido, né? Acho que a maioria do pessoal que está conectando já conhece o grupo, mas caso não, o Grupo Quant é um grupo que a gente iniciou no início do ano passado para fomentar toda essa parte de análise de dados, data science, dentro, obviamente, dos cursos de negócio, né? Hoje em São Paulo, o IBMEC prioritariamente tem cursos de negócio. E nesse sentido a gente tem usado como ponto de encontro, troca de materiais, apoio a outros grupos de pesquisa, né? Então tem um grupo de pesquisa macroeconômicas, ciências políticas, análises estatística, tem grupos de várias frentes. Esse grupo aqui serve como apoio, aspas, técnico para esses grupos aí. E nessa toada a gente tem procurado também trazer alguns convidados externos, né, para dar essa visão do mundo externo. É sempre bom ver as pessoas de fora, principalmente o pessoal, né, que tem trabalhado nessa linha no mercado, né, de maneira muito prática, de maneira muito objetiva. E por coincidência eu cheguei no perfil da Foreign Intelligence, engraçado o suficiente, eu simplesmente vi no LinkedIn uma vaga de estágio, até o Japaz pode me comentar melhor, depois se for o caso, uma vaga de estágio em economia para cientista, não lembro exatamente o título da vaga, mas era algo assim, era um economista cientista de dados para estagiar, né? Então o trabalho da Foreign Intelligence, da Intelligence que eles trabalham, né, trabalha nessa análise estratégica de dados. Eu acho que é muito papo de hoje. Acho que os rapazes vão se apresentar melhor, mas no caso deles aqui em particular, mais interessante ainda, né? A gente teve o prazer de trazer dois convidados, trazendo aí as duas metades da laranja, né? Então a gente sempre está falando aqui do uso de tecnologia, de análise de dados, em algum contexto de negócio. Grande parte dos convidados que a gente trouxe aqui, pouquíssimos foram estritamente de tecnologia, a grande maioria são pessoas, são economistas, administradores, né, diversas profissões que trabalham no seu dia a dia e aí utilizam ferramental de ciência de dados para apoiar a sua operação, né? O Pedro foi o cara que eu fiz o primeiro contato, né, Pedro? O Pedro é um cara mais técnico, né? Um cara formado em engenharia, hoje está trabalhando mais nessa área de análise de dados estratégica. E o Matheus é um cara muito parecido com a formação de alguns alunos nossos, né? Ele é um economista também trabalhando aí, e nem sei exatamente se existe internamente lá na empresa, vocês têm essa separação, né? Pessoal do negócio, pessoal técnico, uma coisa se mistura tanto que o tempo todo qualquer pessoa, né, depende do seu viés, está sempre balanceando essas duas coisas. Pessoal, sinta vontade aí, né, para se apresentar melhor, falar um pouco melhor do trabalho da For Strategy. Fico agradecido aí de ter aceitado o convite, fico feliz da coincidência né, de cair, ver essa vaga, achei tão interessante. Tenho visto outras com essa direção, mas acho que a da empresa de vocês foi muito emblemática, assim, né? Era economista, cientista de dados, assim, me chamou muita atenção. Aí entrei no perfil da empresa, peguei referência também por coincidência. Tem um colega nosso aqui de um outro grupo de pesquisa que ele trabalha na ASA, que é um cara que é ex-Safra, e acho que um dos sócios, um dos fundadores da empresa lá também é um cara ex-Safra e tal. Eu peguei referência da empresa de vocês e saiu o contato, né? Estamos aqui hoje. Assim, bom, obrigado pela apresentação, professor Luiz. Começando assim a apresentar, acho que até para mostrar como ciência de dados é uma área bem multidisciplinar, né? Eu sou formado em engenharia civil, eu sou mestre em engenharia de estruturas, em análise numérica de fluido de dinâmica computacional, e eu vim para essa área bem focada na parte de otimização numérica, modelagem e tal, e o Matheus ele veio da área de economia, né? Se você quiser se apresentar aí, Matheus, também. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Luiz, né, pela oportunidade. Eu sou formado em economia, fiz mestrado em economia e doutorado em economia, então eu persisti mesmo na economia.
E hoje também tô aqui, a gente está trabalhando, enfim, a gente trabalha muito com essa parte, né, de desenvolvimento de algoritmos, de trazer coisas que estão sendo desenvolvidas para dentro da empresa, né, tanto eu quanto o Pedro. A gente vai primeiro dar um overview assim, sobre a parte de inteligência artificial, a parte de alguns algoritmos, uma coisa bem por cima. A gente vai mostrar um pouco dos produtos que a gente tem. Acho que é uma parte bem interessante para ver, né, como que se entrega isso, a parte de que tipo de entrega você faz para cada tipo de público, e também a gente vai explicar um pouco essa questão, né, o que é o Economist Data Scientist, quais são as equipes que a gente tem dentro da empresa, porque apesar de a gente ter essa separação, né, Economist Data Scientist, a gente tem a parte de Research, a parte de Applied, não é só porque você é economista que você não pode ser um ou outro, por exemplo, né? Então a gente tem sempre uma multidisciplinaridade muito grande dentro das áreas. E bom, começando, né, eu acho que a principal pergunta, né, é o que é inteligência artificial? Aí eu trouxe esse quadrinho do Gilbert, quem não conhece esses quadrinhos assim, vale muito a pena nessa área, que ele chega, né, e fala assim, olha, eu preciso que você lidere nosso projeto de inteligência artificial. Você não vai ter nenhuma verba e nenhuma esperança de sucesso. Só quero falar que a gente está trabalhando com AI. E você é completamente inútil, então você é um bom match, né? Ele fala assim, eu não vou te decepcionar. Qual que é a ideia disso, né? É que AI virou realmente um buzzword que hoje todo mundo quer falar, né? Eu trabalho com AI, eu trabalho com inteligência artificial, e ficou um conceito meio abstrato, né? Quando você pega até algumas definições mais formais, você pega a Huawei, a empresa chinesa, né, de tecnologia, celular, tem até frameworks de deep learning, ele define como uma ciência técnica que foca em pesquisa e desenvolvimento de teorias, métodos, técnicas e aplicações de sistemas para simular e estender a inteligência humana. O que também não ajuda muito, né? Essa definição ela também continua muito vaga. Quando você traz para um contexto um pouco mais prático, o que é a inteligência artificial? Ela é um grande campo que engloba várias coisas, desde a parte de hardware até a parte de software, e dentro dela você tem hoje o que a gente chama, né, você tem o aprendizado de máquina, machine learning e o deep learning, que são subsets dessa área de inteligência artificial. Para trazer um pouco mais de solidez sobre esses conceitos, né, que a gente vai abordar bem mais a parte de machine learning, e trazer algumas técnicas de como você pega esse conceito abstrato e traz realmente uma perspectiva sólida de aplicação, aplicabilidade dele, para talvez um conceito que vocês estejam mais acostumados, questão principalmente de previsibilidade. Então, a gente, apesar, né, de muitas vezes a gente linkar, né, só o machine learning aí com coisas que parecem fora aí de econometria ou coisas do tipo que a gente, né, aprende num curso de economia, e às vezes em administração também e tudo mais, na verdade, os conceitos, né, da econometria clássica é assim, uma coisa mais que já é mais já tem uma história né, um pouco mais já é uma coisa mais consolidada, né, assim, eles são bem utilizados, pelo menos na empresa, né, que a gente trabalha. Aqui a gente colocou, né, que a gente pode dividir, né, em três grandes pontos aí para todo mundo, né, que faz economia, acho que isso é bem claro, né, são séries, quando você tem dados em painel, dados de séries temporais, dados cross-section. Em termos de painel, é quando você tem várias unidades observacionais, né, ou vários indivíduos, que você observa ao longo do tempo também. Séries temporais, uma única unidade, né, mas observada ao longo do tempo. E cross-section, várias unidades numa foto, né, um tempo fixo. E lá, né, para o que a gente faz, com muito do que a gente faz envolve forecast, envolve previsão, a gente usa muitas séries temporais, né? Por ele ser um método por serem métodos, né, os métodos de séries temporais, né, de econometria de séries temporais, que eles têm tipicamente são muito bons para preverem, né, para você fazer forecast. Enquanto os métodos de painel, por exemplo, eles são bons, né, para forecast nem tanto pela experiência aí que a gente tem, mas eles são bons, por exemplo, para gerar um insight, né? Eles são bons para você gerar né, adquirir algum conhecimento, né, ali do dado que você tem
pouco tempo, né, de dado, mas você consegue ter vários indivíduos ou várias, né, unidades observacionais ali, então você consegue aumentar esse volume de dados e tirar algum insight, né, também desse dado, quando necessário. De uma forma geral, o que a gente mais usa são métodos de séries temporais mesmo lá na empresa. Opa, acho que pulou um aí. E aí, né, a gente pode pensar também numa divisão de modelos paramétricos e não paramétricos, né? Nos modelos paramétricos, que a gente tem um número fixo de parâmetros, são dentre eles, né, os modelos de séries temporais, como eu estava falando, a gente tem as regressões lineares, esses modelos ARIMAs, o SARIMA, que já tem a parte sazonal embutida nele, as redes neurais, enquanto os não paramétricos, né, a gente não tem um número fixo de parâmetros, e aí entram todos esses modelos de árvore de decisão, random forest boosting, né, por exemplo. Aí, Pedro, acho. Sim, e onde que se encontra, né, essa questão você tem as modelagens mais clássicas, né, os métodos mais tradicionais da econometria, e você tem esses métodos, tanto a parte de machine learning, quanto a própria parte de você trazer o modelo autorregressivo dessa forma. Qual que é a vantagem por que trabalhar com isso, né? Hoje a gente tem uma disponibilidade de dados muito maior, né, do que antigamente, cada vez mais. O boom desses tipos de modelo de 2010 para cá, né, os modelos de deep learning contam muito com isso. E a ideia é que você esses modelos, eles conseguem ser muito mais específicos e adaptáveis à situação que você tem. Então, com isso, você tem menos as funções que você tem que ter. Então, você reduz bastante o número de incertezas e o viés implícito que você coloca naquele modelo. Ao mesmo tempo que você consegue gerar uma vantagem competitiva grande usando esse tipo de modelo que são bem específicos para aquela situação e te trazem um resultado bom, e eles se adaptam muito bem à questão de acrescente complexidade. Então, por exemplo, agora a gente tem a questão da pandemia, né? Que hoje em dia você tem, por exemplo, variáveis do Google que monitoram o deslocamento das pessoas para atividades específicas. Então, você tem índice de deslocamento para lazer ou para varejo. Você tem o índice de deslocamento das pessoas em casa. Esses são tipos de variáveis que, em uma modelagem mais tradicional, você não teria como prever, ou seria muito difícil você encaixar ela. Enquanto modelos que aprendem com essas variáveis, elas nem olham qual tipo de variável é. Ela só vai ver dentro do modelo e aprender como que essa variável que você tem se relaciona a essa variável y, que é a variável que você quer prever, no caso. E qual é o custo de uma previsão errada? Eu acho que você tem também... Por que você quer sempre atingir o máximo de previsão, né? Você tem casos, por exemplo, o caso da esquerda, né? É um caso de um método, acho que não muito confiável de previsão, né? Mas também um caso que, se ele erra, isso não vai gerar um impacto tão grande, né? A pessoa previu, não sei se dá para ver, mas isso era em 2019, que 2020 ia ser um ano mais leve, e a gente viu que essa previsão estava um pouco diferente, né? E na direita, né, se alguém aqui tem a famosa, né, tia do Zap, provavelmente já viu esse cara aqui, que é o Osmar Terra. Ele foi uma figura extremamente influente que previa que a pandemia ia ter um impacto muito baixo, né? E muita gente levava a opinião dele a sério, e isso provavelmente gerou um impacto muito maior do que o da esquerda. E aí você entra também numa questão de, dentro do seu modelo, não só o resultado final também, às vezes, vai ser o que importa. Você tem um tipo de separação entre a interpretabilidade e a explicabilidade. A interpretabilidade do modelo é quando você consegue ver aquele modelo, olhar e entender, olhando o modelo, por que ele tomou cada decisão. Por exemplo, uma árvore de decisão, você consegue abrir a sua árvore e ver, se tal variável é verdadeira, vai para um lado, se tal variável é falsa, você vai para o outro. Se tal variável tem um valor maior que x, você vai para um lado. Se tal variável tem um valor maior que y, você vai para o outro. Da mesma forma que a regressão linear, você consegue ver. Você sabe quais são os parâmetros, você sabe quais são os pesos que aquilo está tendo na sua regressão. Do outro lado, você tem os modelos de explicabilidade. Eles são menos interpretáveis, mas eles têm mais... Você, explicabilidade, você precisa de um outro método que vai pegar aquele modelo, pegar o output dele e... a partir disso, te passar
como que aquele modelo está lidando com os seus dados. No caso do Random Forest, por exemplo, ele é nada mais do que uma junção de várias árvores de decisão, né? Mas você não consegue olhar para ele e tirar, você olhando o modelo, tirar de cara o que ele está pensando, o que ele está usando como critério. Mas você consegue agregar as informações do seu modelo e pegar, por exemplo, qual que é a importância de cada variável. Uma rede neural, no caso essa rede neural, se alguém quiser entrar mais na tecnicalidade, aquela rede neural fully connected, né? E a rede neural convolucional, elas têm esse mesmo problema de você não consegue olhar para ela pela quantidade de parâmetros e entender exatamente, até porque às vezes você vai ter outputs intermediários, coisas assim, mas você tem métodos que você consegue aplicar dentro da sua rede neural para entender importância de variável, entender impacto de cada uma dentro do seu modelo. E sobre isso, o que vai influenciar tanto a sua apresentação de resultado quanto o tipo de modelo que você quer. Primeiro, o público vai influenciar bastante. Então, se você tem um público menos técnico, às vezes um modelo pouco menos preciso, mas mais fácil de explicar, como uma regressão, pode ser mais ideal para ganhar adesão, para você conseguir explicar melhor e ter um entendimento melhor daquele modelo. Ao mesmo tempo que um público mais técnico você vai poder usar métodos às vezes mais complexos, às vezes um método de interpretabilidade no estado da arte, algo assim. E também o objetivo influencia bastante. Quando você tem uma estratégia de SNOP, por exemplo, que você quer ver tendências de mercado, você quer ver para onde estão indo as coisas, você tem um modelo que você consegue interpretar ele melhor, às vezes vai te dar mais insights, vai te dar mais informações do que um modelo que é uma caixa preta que você não consegue entender, mas que só te dá um resultado 100% bom. Da mesma forma que também em termos de velocidade do modelo, pode ser um modelo que demora até às vezes um pouco mais, um modelo mais exaustivo, porque uma estratégia de SNOP ela é para médio e longo prazo. Enquanto se você tiver, por exemplo, no mercado de ações, que às vezes você tem dados intradiários, se você quer comprar numa hora e vender na outra, você vai precisar de um modelo preciso, então você quer saber, né, qual ação você vai comprar, se você vai comprar ou você vai vender, e ela tem que ser um modelo de processamento rápido. Então ele não pode ser um modelo que a cada entrada de dados você tem que retreinar ele. Um modelo que você consegue pegar o modelo e você só prevê em cima daquele modelo pré-treinado. E você tem N variáveis entre esses dois, né? Você tem o gerenciamento de estoque, que pode ser diário, pode ser mensal, pode ser semanal, e ele também você vai querer às vezes ver tanto tendência quanto ter um resultado preciso. Então é uma coisa bem vários tons de cinza dentro dessa escala de interpretabilidade versus a acurácia em si. E é interessante que é um debate muito contemporâneo, assim, essa questão, principalmente na parte de deep learning, você tem hoje em dia vários modelos que estão tentando trazer isso para compensar um pouco. Aqui, né, na nossa empresa, até para trazer um pouco, né, do dia a dia, né, de como isso funciona na prática, a gente tem hoje, né, 3 principais produtos, que são que praticamente a casa toda, né, trabalha em cima desses 3 produtos. O primeiro é o Forecast as a Service, né, que é um que a gente vai até mostrar aqui também. Ele é um produto de forecast, né, como diz o nome. Então, dentro dele, você vai subir uma série enfim, e a gente vai conseguir, junto com a série que você subiu e covariadas que você coloca, dar um forecast de uma forma ótima, né, testando vários modelos, testando diversas, né, combinações de features e tudo mais. Ele é um produto que o que a gente visa com ele é deixar o forecast, fazer um forecast uma coisa muito simples, né? Uma coisa que até aqui dentro da empresa, que lá no começo era feito de uma forma mais manual, levava horas, hoje em alguns minutos você já põe esse modelo para rodar e depois recebe ele no seu e-mail ou na plataforma e você consegue ali ver as informações, né, do modelo. Então, esse é um produto, né, uma coisa que a gente vem aí aperfeiçoando, a gente já tem, esse produto já está consolidado, mas lógico que ele vem sendo aperfeiçoado, e a ideia é justamente essa, né, me dê muito pouco e eu consigo fazer muito, né, com isso, assim. Aí tem o Geocast,
O Geocast é um produto que envolve um pouco de inteligência espacial também, então ele né, por exemplo, né, uma empresa quer saber aonde ela deve abrir uma loja, né, dado que já tem lojas em tais bairros e, enfim, quais são os lugares, né, que teriam uma probabilidade de sucesso de abrir uma loja. Então a gente tem esse produto também na casa, que cruza dado de censo, dado de renda, enfim, um monte de coisa, informações espaciais também, e aí a gente dá probabilidades de onde seriam os melhores lugares para abrir uma loja dessa. Até a gente vem trabalhando em outras coisas também no Geocache, né, como por exemplo, medida de canibalização, né, vou abrir uma loja perto dessa, como que eu, né, é, quanto ela vai roubar das lojas que estão próximas. E isso tudo com cara de produto, né? De novo, isso tudo trazendo de uma forma, isso aqui não tudo que a gente desenvolve aqui não é uma cara de, a gente busca não deixar com uma cara de projeto, não é, vem a empresa, a gente vai customizar, né? A ideia é que isso seja um produto mesmo, que chegar em 3 empresas, as 3 conseguem usar o mesmo produto, para a gente ganhar escala nisso, né? E a gente tem também a Feature Store, que a Feature Store é toda uma parte de curadoria de séries, né? E tanto séries públicas e quanto séries não públicas, né? De séries econômicas, né? Coisas que saem, por exemplo, do Banco Central, do próprio IPEA, quanto outras coisas que a gente mesmo coleta e a gente trabalha em cima, né? Imagens de satélites, agora a gente está fazendo ritmo de colheita com imagens de satélite e tudo mais. E tudo isso, né, tem que ter com uma cara de produto também, né? Um banco de features que você pode acessar, você pode entrar lá, ver as séries, e no futuro próximo, né, a gente espera, tudo integrado, né? Principalmente a Feature Store com o Forecast, então você poderia subir uma série Y, né, uma coluna só. Eu quero projetar essa série e a gente vai mapear tudo que a gente tem de variáveis, e são muitas, assim, casa dos, sei lá, mais de milhares e milhares, e a gente vai passar por todas elas e escolher as melhores features para aquela variável dependente que você quer projetar. Então, dessa parte de curadoria. Aí, dentre as equipes, né, que a gente tem na casa, a gente tem o pessoal de research, né, onde eu e o Pedro nos encontramos, que é uma parte que está mais aplicada ali para desenvolver novos algoritmos, novas metodologias e aplicar metodologias que vêm surgindo, né? Então, tem toda uma parte bom, o que é ótimo para cada situação, né? Então, a gente tem muito essa parte de desenvolver um código, de passar o código com outras pessoas, né? A gente entender, a gente discutir se é a forma ótima de lidar com aquilo ou não. Tem o pessoal de Applied Data Science, esse pessoal é o pessoal que é o pessoal que, por exemplo, né, fechou com uma empresa, um projeto um pouco mais customizado, alguma coisa assim, é a pessoa que vai pegar o dado, vai ali arrumar o dado, né, vai entender o que tem dentro daquele dado, né, o que dá para tirar daquele dado. É quem faz aquele trabalho de tanto de quebrar a pedra ali, né, de arrumar o dado e tudo mais, quanto também tirar insights e tudo mais, e eventualmente levar isso para ser produtizado também, né? É, e, e eles são as pessoas que põem a máquina para funcionar, né? Eles usam os produtos nossos também ali e eles põem a máquina para funcionar da empresa, né, como um todo. O pessoal os economists, data scientists, né, são é uma equipe, né? É uma equipe que tem um foco bem grande, até pela origem da empresa, né? Que era uma consultoria econômica, tem um foco bem grande em fazer as melhores projeções de séries econômicas, né? Então a gente e toda a curadoria dessa série daí, né? Então, por exemplo, quanto vai ser o PIB do Ceará, de Sergipe, né? Tem todo esse pessoal de regional lá dentro, né? Que olha para regiões do país especificamente. Então, toda essa parte mais aplicada à economia, né? A
a fazer forecasts, né, de variáveis e séries econômicas, e que a gente tem um carinho bem grande, até pelo histórico, como eu falei, são os economists data science que fazem aqui na empresa. Então, o pessoal de data engineering, que é todo mundo que está ligado ali com a manutenção das bases de dados, né, que a gente tem. O pessoal de desenvolvimento, que faz a parte das APIs, a parte de toda a arquitetura em cloud e tudo mais que hoje a gente tem na empresa também. E UX, que transforma a experiência, né, do usuário em algo bacana, né? Então, como levar esse output, né? Esse é um desafio, né? Como você leva outputs, por exemplo, que podem ter um caráter muito mais técnico para os diferentes públicos, né? Então, o pessoal de UX tenta fazer essa ponte, né? Em termos de visualização dos resultados. E eu acho que agora a gente pode mostrar, né, para vocês a cara, né, para vocês entenderem um pouco de como isso tudo funciona na prática mesmo, né? Não sei se eu atrapalho perguntando no meio do caminho, melhor deixar para o final. Não, fica à vontade. Então, quem é o perfil do cliente aí da empresa de vocês? São empresas de varejo, de telecom, finanças, varia muito? A gente tem todos os tipos hoje, assim, eu diria. A gente tem, por exemplo, empresas de logística, mas nós temos empresas de varejo e a gente tem também algumas assets, por exemplo. A gente tem, hoje é bem pulverizado o catálogo aí de clientes nossos, né, mas são pessoas, né, e clientes que eles têm que eles precisam fazer esses forecasts, né, eles precisam ter previsões, por exemplo, de uma forma acurada, e eles não querem ter um time inteiro lá de data science só para ficar fazendo previsão. Eles preferem ter esse output e deixar o pessoal de data science discutir esses outputs ao invés de fato, gerar esses outputs, entendeu? Porque a gente entende que isso alguma hora vai comoditizar, né? Alguma hora, por exemplo, forecast, acho que cada vez mais, né? Tá mais fácil de você apertar um botão e rodar então essa é a ideia, mas para os outros produtos, como por exemplo o de Geocast, aí tem um público mais do varejo mesmo, um pessoal mais de varejo que usa e nessa linha. É isso que eu ia perguntar justamente, que tipo de benefício, né, a depender do segmento do mercado de cada cliente, eles estão buscando, né? Então você pega um cara, sei lá, de varejo, logística, eu estou imaginando justamente isso, né? Ele vai usar esse produto de geocaching para fazer planejamento de expansão, algo nessa linha, né? Dessa previsão de forecast e tal, tem tido mais clientes em que linha? Até no mercado financeiro, você fala também? Tem também, tem mercado financeiro, tem bastante, a gente tem uma empresa de logística também grande com a gente tem redes de supermercados, tem muitas empresas que hoje eles buscam, né, e aí lógico, né, dentro por exemplo, né, eles vão fazer o planejamento deles anual, então eles querem ter um forecast, entender o que está impactando esse forecast, gerar cenários, tudo mais. Agora, a gente também tem outras empresas que já precisam de uma coisa um pouco mais batida, assim, uma coisa, uma frequência mais alta. A gente faz esse tipo de forecast também, mas é um outro público, né? Então, de uma forma geral, é isso. E a gente conversa muito com os times de inteligência de mercado dessas empresas, né? Então, são times que têm bastante interesse. E times de precificação, né? Times que estão, em alguns casos, times que estão também com a parte de supply, né? Onde a gente vai, né, ter estoque ou não, coisas do tipo. Legal, muito bom. Vai lá. Sim, e também eu ia falar, só explicando aqui um pouco, né, o que eu estou fazendo aqui, que surgiu uma tela diferente do nada, né, na apresentação. Esse aqui Desculpa, Pedro, só... Desculpa, e aprofundando, até não sei se é mais para o final, eu estou atrapalhando a sequência do raciocínio. Uma última pergunta ainda nessa linha.
pegando até o time do Economist Data Science lá, é feito também, fora esse trabalho específico por demanda de cliente, sei lá, análise de indicadores, macroeconômicos, coisas desse tipo, e publica para o mercado, isso até fica de marketing para vocês? Existe alguma coisa assim? Sim. Tanto... Desculpa, te cortei. Não. Qual o retorno vocês têm visto disso, né? Isso para vocês tem sido bom até de marketing, atração de novas oportunidades, né? Eu acho que aí vai um pouco da história mesmo da empresa, né? Ela começou, ela chamava 4E, né? Não 4I. E a 4E, ela era uma empresa que, se você pegar aí os boletins focos aí da vida, tudo mais, você vai encontrar o nome dela lá. Então é uma empresa que ela veio, né? Eram economistas da Tendências, né? E tudo mais, dessas consultorias mais tradicionais. E então, assim, sempre teve, hoje, né? Até acho que os clientes, principalmente os que começaram com a gente ali, é, esse marketing, né, que a gente conseguiu, né, com o time de economia mesmo, fazendo projeções econômicas ali, estando no boletim, tudo, né, aparecendo, saindo no jornal, como, né, os sócios da empresa muitas vezes saem, a gente conseguiu muitos clientes assim, sim. Então ainda tem com certeza essa importância, mas o que a gente vem observando é que esse braço de data science mesmo, uma coisa mais de entender o dado do cliente, de conseguir, né, com esse dado, né, gerar insights, fazer projeções e eventualmente produtizar isso para outros clientes também. Isso vem ganhando bastante espaço e muito dos novos clientes vem de fato do boca a boca ali então é um cara que trabalhava com você que saiu dessa empresa foi para outra e na outra empresa ele quer usar o nosso serviço também, então tem tudo isso, assim, acho que a origem acho que foi muito embasada aí, de fato, na parte das projeções econômicas e tudo mais. Hoje, o time de economia, eu diria que ele dá muito mais um suporte para o funcionamento dessa máquina, né, toda que a gente vem criando, do que, quero dizer assim, ele deixou de ser o papel central, mas hoje é uma coisa muito mais horizontal, né, todo mundo põe uma peça ali no que a gente está fazendo. Muito legal, tá, joia? Obrigado aí, Pedro, por dar seguir teu raciocínio, acho que não, quebrei tudo muito bem. aí. Não, tudo bem. Aqui é o front-end do Forecast as a Service, do antigo de FAS, que é projeção de série temporal. Para ele, a utilização é bem simples, né? A ideia é deixar o mais simples possível para o usuário. Então eu coloquei um dataset, um XLSX, só para mostrar a cara dele aqui. Ele é composto por uma coluna de datas, né? Uma série mensal de venda de caminhões. E aí ele usa várias séries que estão propositalmente, algumas estão propositalmente com valores faltando e tal, que é para mostrar que a gente tem também toda uma parte de pré-processamento. Então a ideia é que o cliente tem um dado cru, ele vai jogar lá e a gente tem várias etapas antes da modelagem para tratar isso, seja preenchendo vazio, seja tirando algumas colunas que realmente estejam muito percentual de vazio. E aqui você tem vários indicadores que o pessoal de economia acho que vai estar um pouco mais familiarizado, né? Com isso você coloca, você pode chamar de exemplo. Eu vou chamar de exemplo underline 2, 1, só para ter certeza que não tem nenhum igual. E quando você já chama isso, ele já vai perguntar para você qual que é essa variável y. Ele geralmente vai pegar alguma no começo para identificar, mas você pode trocar. Você pode tirar a variável se tiver alguma a mais que você tem no seu Excel também. E aqui você escolhe essa variável de data. E a ideia é que ele vai mostrando para o cliente que ele está vendo, né? Então, ele está vendo aqui que a data original começa em 2002. Qual que é o formato, a frequência dela. E agora você pode tanto ir para a parte de modelagem, quanto ver a data em detalhe, ver os seus dados em detalhe. Então, se eu quiser vir para cá, eu consigo ver a série que eu quero projetar. Então, dá para ver que está um pouco desatualizado, porque ela vai até janeiro de 2020, né? Então, ele vai ser provavelmente um modelo mais inocente.
Aqui você tem a série ajustada sazonalmente, você tem a série original. Se você quiser ver ano a ano, por exemplo, você consegue ver também, mês a mês, e até a diferença mês a mês também. Aqui você tem a correlação entre as suas variáveis explicativas, né? E a variável que você quer efetivamente saber qual que é a resposta. Aqui você vai ter uma identificação de outliers, então, por exemplo, isso é um caráter bem importante, né? Em série temporal, mas também em todos os tipos de modelos de machine learning, que é como que eu vou lidar com os meus outliers, né? Um outlier, ele é um dado não convencional dentro da série. Você pode ter tanto aquele ponto que um erro do usuário, então o usuário queria imputar 1000, ele colocou 1, ou ele queria colocar 100, ele colocou 100.000, ou pode ser até um problema de conversão, ele recebeu um CSV que estava com um ponto, e aí ele trouxe para o Excel em português, que virou vírgula alguma das séries. Então aqui a ideia é tentar identificar esse tipo de outlier. Primeiro, no caso, é para avisar o usuário, e a gente também tem formas de lidar com eles no fluxo nosso de análise. Aqui você tem a decomposição da série, então, voltando para dar uma relembrada na série original, ela era assim. Então você tem a tendência da série, você retirando a tendência da série, você pode ter a sazonalidade dela, então como ela se repete ao longo de X tempo, né, no caso meses. E você tem aqui os resíduos, que é basicamente o que sobrou desses dois, né. Se você quiser um pouco mais a fundo, né, tem a parte de você ver a correlação entre variáveis, então tem a matriz de correlação, porque aquela outra era só essa primeira, né, dos caminhões. Aqui você tem todas as variáveis, você tem a importância de variável, então você já consegue ter uma boa noção, vendo, por exemplo, pelo Random Forest, qual que é a importância de cada variável, seria no modelo do Random Forest. Isso é um critério bem interessante, que muita gente até usa esse critério Random Forest como pré-processamento para, por exemplo, rodar uma rede neural mais complexa. Então, você tem muitas variáveis, você quer deixar o seu modelo mais leve, é interessante, às vezes, você rodar um modelo assim para você poder cortar algumas variáveis, ver que realmente o modelo levaria em consideração. Se eu for escolher quantas variáveis, estão mostrando todas, né? Dá para ver até que tem uma diferença bem grande em termos de importância do Random Forest para a regressão regularizada, que ela atribui uma importância muito grande à gasolina, e quando você chega aqui, já chega bem próximo de zero, enquanto o Random Forest está um pouco mais distribuído. E aqui você tem uma questão de customização de gráfico, que é para o usuário poder também, se ele quiser montar um gráfico dele, então posso remontar a minha série. Se eu volto aqui na matriz de correlação e eu quero ver o CC, eu venho para cá e eu posso trocar isso aqui para o CC e ver uma dispersão, né? Consigo ver aqui os pontos, eu consigo trocar label, título, e eu consigo exportar também em código e em R, no caso. Esse back-end aqui, ele é feito em R. E quando eu tiver tudo pronto, eu posso clicar em Back to Modeling e passar para as próximas etapas. Aqui ele vai jogar alguns avisos, então ele já relatou que tem muitos valores faltantes em algumas variáveis. Ele vai ter a Feature Selection ativada automaticamente, porque as combinações são muitas, são 19 colunas. Então a ideia é reduzir o tempo sem reduzir a acurácia. E aqui ele só avisa que está tudo pronto e você pode escolher os outros parâmetros. Aqui você tem uma questão de cross-validation, que é bem interessante que é um conceito bem comum em machine learning, né? A questão de como você garante que o seu modelo ele vai ser bom fora da sua janela de treino, né? Então você tem os seus dados, você deixou ele entender aqueles dados, como você garante que ele vai conseguir prever bem daqui para frente? Uma das técnicas para você evitar que ele realmente decore o seu dado de treino, né? Tem o pessoal chama de overfitting, é você fazer o cross-validation. Geralmente, é bem comum em modelos de classificação ou regressão mais comum você usar um cross-validation randomizado, né? Você usar um k-fold stratified ou algo parecido, em que você vai pegar, você tem sua base de dados, né? Você separar ela em pequenas bases de treino e teste, ou treino e validação. Então você vai treinar com um subset desses dados e prever nesses de baixo que você tem
você tem os valores e vê quanto que ele está performando. No caso de séries temporais, você tem um porém, que no caso a ordem dos seus dados importa. Então você não pode pegar e tirar aleatoriamente parte do seu dado para fazer treino e teste. Como que a gente faz? Você pega e você faz como se fosse andando pelo seu dataset. Então eu tenho meu dataset inteiro, ele não é mais uma tabela, né? Ele é como se fosse uma linha, e aí eu vou pegar e eu vou estimar. Se eu quero prever, por exemplo, a cada 3 meses, é onde eu quero a minha previsão, eu vou colocar o número o N-steps como 3, porque eu quero que ele preveja de 3 em 3 meses. E aí o N-windows, a ideia é que ele vai prever quantas janelas de 3, e ele vai cortar para trás. Então ele vai pegar, se eu colocar 3 janelas, por exemplo, ele vai começar dos 5, né? 3. Ele vai cortar para cá e ele vai andando essas janelas para frente e reestimando o modelo para ver qual que é a performance dele nessas janelas de 3. Aqui, em algumas outras opções, você pode escolher qual é o seu critério de informação do modelo, você pode escolher o seu critério de acurácia. Então, aqui a gente tem 2 opções, o IC e o BIC. A gente vai ter critério de acurácia, né? O MAP, que é o erro absoluto médio percentual. Você vai ter o erro absoluto médio percentual ponderado, né? O WMAP. Você vai ter o MPE, que é o erro percentual mean percentage error, erro percentual médio. E você vai ter o RMSE, que é a raiz, root mean squared error, que é a raiz do erro quadrado médio. Traduzir, essa terminologia traduzir sempre dá um nó, né? E aqui você pode escolher qual que é a seu critério para o cross-validation, porque, por exemplo, aqui eu estou usando 3 janelas, né? E eu vou ter 3 erros diferentes para cada janela. Eu quero agregar elas como uma média ou como uma mediana. Aqui você vai setar, por exemplo, se você quer que ele preencha automaticamente os valores faltantes, então ele vai passar um arima univariado naquela coluna para preencher aqueles valores. Você pode escolher para evitar colinearidade entre as features. E aqui você tem a parte de seleção de features, né? São os parâmetros que você usa para você não ter que rodar todas as combinações possíveis. E se você quiser garantir que tem alguma variável, você coloca elas nas golden variables. Matheus, você vai falar? Eu ia só complementar que acho que aqui tem um pouco do que é o dia a dia, né, no trabalho, pelo menos ali do nosso, né, que é, por exemplo, né, como a gente resume o cross-validation. Antigamente era só média, a gente pegava todas as janelas que a gente fez o cross-validation, tirava a média, e esse era o padrão, assim, mas aí chegou o coronavírus, aí seus cross-validations ficam muito ruins, porque tem alguns pontos ali que você não vai prever, né, vários, do nada o governo faz uma coisa, não faz, é super difícil de prever. Então, como que você vai sumarizar, né, e depois ranquear os seus modelos a partir de alguma medida, né, se você tem várias janelas de cross-validation. Então, a gente colocou a mediana, por exemplo. Então, você faz mais janelas e você usa a mediana, você consegue expurgar um pouco esses efeitos, né, vamos dizer, cross-validations outliers, né, que não é bem assim o termo, mas... e são esses tipos de problemas que aparecem pra gente, né, colinearidade. Pô, todo mundo sabe que colinearidade é um problema mesmo, uma estimação, mas como você automatiza isso, né? Assim, como você olha e fala, a gente não está tratando só colinearidade perfeita aqui, né? A gente está multicolinearidade, né? Perfeita. A gente está tratando coisas que são muito correlacionadas, né? Que mudam o valor da variável, né? Mudam o sentido, né? Uma fica positiva, outra fica negativa, e ali afeta a interpretabilidade, né? Então, assim, esses tipos de coisas que vão surgindo, né, é muito do que o trabalho nosso aí do dia a dia, né? Sim. E só aqui que eu esqueci de comentar, né? Você pode também configurar a aplicação de log na sua série, que é para justamente melhorar a interpretabilidade dela e reduzir a variância, e adicionar as dummies sazonais. Então, com isso, você, por exemplo, se tem uma série mensal, você tem adicionado a uma coluna que indica para o modelo que aquela linha é março, é abril, é maio, é janeiro, nesse sentido. E aí, aqui você pode tanto ir pelo front-end e mandar, quanto você pode pegar um template para você usar a API. Porque como a ideia a gente tem um público, né,
que nem o Matheus falou, são vários setores, né? E a gente tem públicos muito diferentes. Então você tem públicos que são mais business, que não vão programar, e você tem um público de ciência de dados dentro de outras empresas que usam o nosso serviço. Então você poder customizar uma API para ele usar em forma de código, acaba sendo uma coisa meio crucial. E a gente disponibiliza a API em R e em Python também. Em R você baixa as funções, em Python você tem um pacote que é o PyFaz. Ele não está no PyPy ainda, não sei se tem algum pessoal do Python aqui, mas você pode baixar de repositório aberto, e a ideia dele é que facilite, porque como esse back-end ele é em R, mas você consegue falar com ele em Python também. E a vantagem da API é que dá para ver que você precisa de um Project ID, User e-mail, então você não tem que logar na plataforma, então ele está passando. É assim mesmo. É complicado aqui, o pessoal. Aqui o meu passa nos aviões, aí com a pandemia tá pouco o fluxo de avião. Mas aí aqui você coloca o seu dataset, e a vantagem da API é que você consegue colocar várias séries de uma vez. Então, por exemplo, teve um projeto que a gente tinha que rodar 70 séries, 97 séries. Você consegue mandar todas elas de uma vez. No front-end você manda uma por uma. Por isso fica aí o apelo, né? Aprendam a programar, sempre vai facilitar a sua vida. E quando eu clicar em modelar, aqui, ele vai me mandar vai processar o trabalho, vamos ver se a minha internet vai cooperar. E aí ele avisa, ele até fala para você, né? Inclusive quem escreveu essa mensagem foi o Matheus, né? E ele fala que ele vai rodar 524.287 possíveis combinações. E ele envia por e-mail, e você consegue depois ver dentro da plataforma. E pela magia da edição, aqui já está rodado esse mesmo exemplo. E aí o que a gente gera, né, no fim das contas, né, é um objeto, né, que pode ser lido no R ou no Python, e a gente, na parte do front, a gente disponibiliza isso, né, de uma forma que você pode tirar insight já direto, né, sem ter que ficar trabalhando ele ali na linha de código, né. Então, o que a gente fez aqui? A gente pega você imagina, né? Você tem uma série, você quer testar milhares de modelos, milhares de combinações de features, você quer testar ali, como a gente vê no Model Summary, a gente testou Arima, ElasticNet, Forecast, combinações de forecast, né? Que basicamente pegam vários forecasts e combina, faz uma combinação desses forecasts, Lasso, Random Forest, Read, e vários outros que não estão aí, que a gente está implementando também, né? No caso, os que estão implementados estão aí, mas a gente vem implementando outros métodos também. E você quer disponibilizar isso para o cliente, né? Então aí já começa um pouco desse outro desafio, né? Como você mostra isso para o cliente. E o que a gente mostra, né, nesse overview é justamente isso. O que a gente rodou é isso, a gente tem aqui a nossa medida de acurácia, né, no caso o MAP, que é o erro médio absoluto percentual. Você consegue ver quais foram os modelos que performaram melhor, né? Por exemplo, as combinações de forecast. Embaixo, para os modelos, né, que é esse beta view, para os modelos que você tem, você consegue atribuir valores, né, a variáveis. Então, né, no caso, por exemplo, os arimas, né? Os arimas você tem os coeficientes, né? 1.4, 0.22, né? E tudo mais. A gente consegue mostrar aí, né? E quanto mais azul escuro, maior significância, e quanto mais para o vermelho, menor significância. Se a gente vê que tem um monte de coluna que está sem ser preenchida ali na parte de variáveis, é porque são combinações, e as combinações a gente não consegue saber, né, atribuir um valor para cada uma dessas variáveis, um coeficiente para cada uma dessas variáveis. E depois a gente também mostra, por exemplo, se os forecasts estão combinando, né? Porque acho que uma coisa importante, né, que nem sempre, né, o que o cliente espera da gente é também, né, ele quer entender, por exemplo, bom, mas qual seria o meu risco máximo? Qual que é o meu forecast que daria o maior e o menor? Então, aí a gente tem que dar isso para ele. Então, a gente fala, nossos forecasts estão combinando, né?
E o engraçado é que esse tipo de problema é o tipo de problema que você começa a ver, de fato, quando você começa a lidar com os clientes, né? Cada cliente quer uma coisa, né? Cada cliente... Então, quando a gente consegue resumir isso numa plataforma, é muito bom pra gente, porque poupa muito trabalho nosso. E aí... Opa, acho que renderizou. Você tá mutado, Pedro. Eu ia falar só que com a plataforma de autosserviço, né? Porque o cliente ele consegue ver isso sem ninguém auxiliando, né? Ele consegue ver isso automaticamente, sozinho. Isso já permite que ele consiga também tirar os próprios insights, né? Que seria também a pergunta, ou seja, o modelo de negócio é muito no fornecimento da plataforma como um serviço, não é nem tanto, você até falou no começo, acho que o Matheus falou no começo, né? Não é ser um projeto, né? Mas mesmo não sendo um projeto, a entrega de vocês não é um trabalho de consultoria em cima do contexto de negócio dele, né? Você até recebe os dados de negócio dele, de alguma maneira carrega ou disponibiliza para ele carregar e dá todo esse ferramental para ele analisar, e eu não sei quanto vocês fazem essa análise junto com ele, ou não. É que vai muito de caso a caso, né? A gente tem projetos que nem o Matheus tinha falado da parte de... Tem alguns projetos de logística, algumas empresas específicas que que a gente acompanha assim, recebe os dados deles, aí eles às vezes não têm uma equipe dentro, né, para tratar e mandar tudo pela plataforma. Então a gente vai, senta com eles, discute o que eles querem, qual que é a expectativa, monta bem um projetinho de consultoria assim, e a entrega geralmente ela é por meio de dashboard. Então a ideia, mesmo discutir, tudo discutido, a gente tratando, o cliente vai conseguir pelo portal, pode até ter algumas variações, não vai ser necessariamente esse template, mas ele consegue ver exatamente o que a gente conversou, pediu, ele tem esse autosserviço, assim. Não é só um Excel que a gente manda para ele, por exemplo. A gente mira o serviço independente sempre, né? O cliente, esse é o que a gente mira, mas tem muito cliente que ainda não conseguiria dar esse passo sozinho. Então a gente tem alguns clientes que dependem um pouco da gente ainda, né? Legal. Pessoal, não sei como é que está o planejamento de horário de vocês aí, mas vocês estão finalizando, tá? Eu queria deixar também pelo menos uns 5 minutinhos aí para perguntas. Eu acompanho um monte de interferência aí, mas à vontade. Vai só pra... Eu vou correr aqui um pouco então. Aí o Matheus, se quiser explicar mais rápido aí, a gente já passa para perguntas. Bom, overview geral, então, aqui do que a gente está vendo. A gente vê aqui, por exemplo, os modelos ARIMA que foram estimados, enfim, a distribuição dos resíduos e tudo mais, que é um cara mais técnico, né? Ele não quer olhar só o overview dos modelos, mas ele quer ver na especificidade dos modelos ARIMA. Ele pode escolher os modelos ARIMA e ver um a um informações que ele julga interessante ali, mais técnicas, né? Enfim, e é basicamente isso, né? E a gente tem também o cross-validation, que eu acho que acho que pode ir direto para o cross-validation, né? Até para a gente não... que fica um pouco mais fácil da gente entender o que o Pedro estava mostrando ali, que a gente tem as 3 janelas, né, que ele comentou aí, 1, 2 e 3, ele está renderizando ainda aí o gráfico. E aí, para cada uma dessas janelas, a gente consegue ver, ó, projetamos setembro, outubro, novembro. Agora a gente projetou outubro, novembro e dezembro. E ele consegue ver qual foi o que foi projetado para o modelo e o que foi de fato realizado. Acho que, resumo a gente tem os modelos de Random Forest também ali, enfim, toda essa parte que o usuário ele pode querer, né, ver um pouco mais. Esse é para o usuário mais avançado, que ele já quer ver os detalhes dos modelos. E depois a gente tem a parte dos modelos em produção, que daí é outro tipo de cliente que ele quer traçar cenários, né? Então, às vezes é um cliente que ele não quer só olhar ali a projeção, mas quero mexer numa variável na outra, como isso vai impactar as projeções, e a gente permite que o usuário consiga fazer isso também, nessa construção de cenários, a partir de modelos estimados, que ele pode escolher qual modelo ele usa para construir o cenário. Mas acho que esse é um over. Esse aqui só é legal mostrar, mas o que a gente pode fazer eu vou deixar carregando aqui. Essa a gente já foi, né?
aqui a ideia é que realmente ele mostra a elasticidade de cada variável. A minha internet não está cooperando muito, mas aqui ele vai mostrar a projeção. A ideia aqui é que realmente o usuário ele consiga jogar cenários. Então, aqui eu tenho essa variação. Se eu quiser, por exemplo, eu não acho que o câmbio vai ter esse comportamento. Eu sou mais otimista. Eu posso jogar aqui para baixo e supor, jogar a gasolina lá para cima, simular, e ele vai trocar a minha projeção. Ele vai rerodar o modelo com essas assunções e trocar os valores para mim. Tá, aqui eu consigo até ver. Eu jogando lá para baixo e a gasolina para cima, teve uma variação considerável. Assim. Isso aqui é a variação agora com a minha simulação e com o anterior. E o cliente consegue salvar, ele consegue trocar o modelo que está aqui também, de acordo com o que ele precisa, ver anual e quarterly. E acho que é isso, era para ser 5, né? Ficou uns 3 minutos para pergunta. Inclusive a gente até... Eu que atrapalhei o raciocínio. Não, tudo bem. E aí aqui, se alguém tiver alguma dúvida, eu só vou já apresentar os contatos, né? Também se alguém não quiser perguntar aqui, quiser perguntar depois, tirar alguma dúvida, pode mandar mensagem no LinkedIn, não tem problema, sempre respondo por lá. Quem quiser ver vagas também, ver o que a empresa faz, uma descrição mais comercial, né? É só entrar no LinkedIn da empresa também. A gente tem vagas abertas agora. Eu acho que tem para Economist Data Scientist e para Apply Data Scientist, mas sempre abre vaga de estágio, vaga para outras áreas também. Se eu quiser ir para a área de Research, eventualmente também provavelmente vai abrir vaga. Então, fiquem ligados aí. E agora a pergunta, se alguém tiver alguma. Cara, muito obrigado. O professor Borba, eu trabalho com cálculo, álgebra linear. Eu queria que vocês dessem um overview só sobre qual a importância do cálculo da álgebra linear para esse mundo todo, para motivar um pouco os nossos alunos. Eu acho que não tem como você entrar nesse mundo, né, sem você ter essa noção de cálculo e álgebra linear. Primeiro porque, no fundo, né, o que está por trás de boa parte dos modelos são operações matriciais, operações de derivada, tanto na parte de pré-processamento, né, quanto na parte do modelo em si. Se você for pegar, por exemplo, uma rede neural, ela é uma operação matricial, né? Então, toda a parte de atualização de peso dela é baseado em derivadas, né, em tendências. Então, em teoremas de cálculo, teorema de algebra, acho que não tem como escapar disso. São aquelas matérias que você sofre um pouco para fazer, né? Mas quando você olha para trás, você vê quão divertido é. Muito obrigado, senhores. Obrigado pela apresentação, foi muito bom. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que o trabalho de vocês é uma coisa que eu penso muito que está faltando um pouco no Brasil, que é a aplicação de tecnologia muito mais próxima do mercado. Obrigado pela apresentação. Eu acho que uma coisa, acho que já deu na nossa história, mas só para pôr, até porque, para passar aí para os alunos, né, de vocês tudo, acho que o que a gente vê muito é gente chegando, vai fazer entrevista e as pessoas sabem hoje em dia apertar o botão. A pessoa não sabe o que está por trás daquilo, não entende o que está acontecendo, né, por baixo dos panos. E esse é o profissional que né, daí a importância de saber o cálculo, de saber a álgebra linear, entender o que acontece por trás. Porque esse é o tipo de profissional que tem muito, né? A oferta está muito grande desse tipo de profissional que faz um curso de 1 mês e entende como aperta alguns botões e sabe por ali dar um output. Mas quando você quer entender, né, quando você quer entender o que está por trás, por tudo, ele não sabe. Então isso chega muito para a gente, acho que é um bom ponto, né, para se manter, né, para manter na cabeça. Isso que vai diferenciar um profissional, acho, bastante nessa área. Aproveitar então até o gancho, acho que consegui estourar um pouco aqui o horário, pegando essas últimas vagas de estágio que abriram, o que é que tem vindo do mercado para vocês e que vocês veem que seria interessante estar vindo, né, a própria academia, né, a universidade está formando melhor aí. Eu vou até assumir que um número grande é esse perfil que você falou, que eu acho que está até fora de contexto, né? Sei lá, até um cara... Eu sou de tecnologia, até falar mal, né? Um cara, sei lá, de tecnologia, ele faz um cursinho de alguma coisa e às vezes não falta base matemática,
né? Eu vou até descartar esse pessoal todo, mas os caras bons candidatos que chegaram para o Economist Data Science, o que é que vocês sentiram de positivo, que o cara já veio formado na universidade, e o que é que vocês sentiram que veio faltando? Eu acho que o positivo mesmo, assim, os bons, é a capacidade analítica mesmo, essa base mais quantitativa, isso faz bastante diferença, pelo menos aqui no nosso, né, na nossa empresa faz bastante diferença. E esses são essa capacidade que a gente também, né, que é muito claro aqui, que principalmente porque a gente tem ainda uma veia de startup, mesmo já estando aí com 60 e poucos funcionários indo para o 100 aí esse ano, a gente, essa capacidade da pessoa aprender sozinho, né, a pessoa ser um pouco autodidata ali, porque é um mundo que se move muito rápido, né, então quando a gente sente que uma pessoa ali, né, ele tem uma base quantitativa boa e ele tem essa capacidade de ser um pouco autodidata, ele aprende a coisa sozinho, ele vai atrás, né? Ele estuda, ele aprende, ele faz. E isso é uma coisa que faz. Esses são os candidatos que vêm tendo, acho, bastante sucesso aqui com a gente. Muito bom. Pessoal, mais algum ponto aí? Acho que tudo bem. Eu gostaria de perguntar. Primeiro, queria agradecer pela palestra, foi muito boa, gostei bastante. Achei muito legal essa iniciativa de trazer todos esses dados, todas essas análises para o mercado, né, para quem realmente está precisando ali, mas não tem noção de como conseguir. E queria perguntar, mais ou menos na linha da pergunta do professor Luiz, e ele perguntou como vocês fazem essa parte de contato com o cliente, né? Vocês fazem uma análise ali da própria análise dos dados, né? E como vocês falaram que depende muito do cliente, né? Eu queria perguntar também como que é o tempo do cliente. Tipo, quanto tempo ele fica na empresa? Vocês fazem um trabalho mais pessoal ali, que fica por alguns anos, por exemplo, com o cliente? Ou vocês costumam ter clientes só para um projeto, por exemplo? Para uma abertura, por exemplo, de uma empresa, de uma filial, alguma coisa assim? Acho que a gente tem né, primeiro, essa parte do cliente, o que a gente faz com o cliente, tem várias frentes que a gente tem que trabalhar com o cliente, né? Uma, muitas vezes, é a frente de educação mesmo do cliente, né? Como se fosse isso aqui é o que a gente apresenta, né? Tem que explicar, ele tem que entender, ele tem que aprender a utilizar também, né, os outputs, que muitas vezes eles não sabem, né? Às vezes é um departamento muito pequeno dentro da empresa e tudo mais. Também aí é um gancho aí que você, né, dessa parte das pessoas que trabalham com os clientes lá na empresa, é um skill super difícil também no mercado, tá? De encontrar a pessoa que é técnica e ao mesmo tempo ela é uma boa pessoa ali para fazer essa ponte com o cliente. Esse é talvez um dos perfis mais difíceis de encontrar para a gente. E quanto ao tempo, né, que a gente fica com o cliente, a gente tem clientes bem antigos já, né, que estão há bastante tempo com a gente, que a gente ataca diversas frentes, né, com eles, tanto coisas um pouco mais customizadas, né, são clientes que, enfim, da mais variados setores aí, mas a gente faz uma coisa às vezes mais customizada. Por quê? Porque são coisas novas, coisas que a gente, né, nunca tinham surgido na empresa para a gente pensar em produtizar ou alguma coisa assim. Então, e tudo a gente vai pegando de cada cliente, né, e vai tentando produtizar. Mas a gente tem clientes aí que estão anos com a gente, né, que a gente faz todo um papel, enfim, a gente vai começar a fazer a produção disso, mas daí ele também quer isso, quer aquilo, a gente vai criar um sistema de precificação automático para eles, então, entende, aí começa às vezes um produto que você acha ficar 2 meses, ele vira 2 anos, né, e isso tem acontecido bastante também com a gente, a aceitação tem sido muito boa, assim. Sim, eu acho que um ponto, como a gente entrega a plataforma também, né, o dado na própria plataforma, os clientes acabam facilitando para eles, é mais fácil eles ficarem com a gente também para pegar as atualizações e tal. Então é bem comum o cliente ficar muito tempo com a gente, assim. Entendi, muito obrigado. Muito bom. Pessoal, mais algum ponto? Acho que estamos 5 minutinhos aqui avançados. Não tendo, o telefone, o pessoal gentilmente deixou os contatos dele aí.
Pedro, Matheus, muito obrigado, prazer imenso. As portas estão aí abertas, né, por enquanto virtualmente, né, mas estão logo normalize, né, nosso ambiente presencial lá também está aberto. Foi excelente, realmente excelente, muito bom, e calhou desde com a expectativa inicial, né? Ou seja, essa coincidência, e saiu o nome da vaga certo, né? Economist Data Scientist, né? Ou seja, um economista ciência de dados, é um nome fantástico e casa perfeito com o trabalho que vocês fazem aí, né? Óbvio, está puxando para o viés de economista, mas até um dos grupos que vocês colocaram é o Applied, ou seja, está aplicado em N contexto de negócio, né? Pode ser um cliente de vocês de marketing, logística, financeiro, como vocês falaram. Eu acho que foi bem aderente aí para a formação e para o público que a gente está conversando aqui. Muito obrigado. A gente que agradece, e qualquer coisa, fiquem à vontade, né, Pedro? Assim, não se acanhe, não existe, eu sempre gosto de falar, não existe dúvida muito básica, ou dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar, não tem problema. E se interessar, tá aí o LinkedIn da empresa. Esse ano vai ter muita vaga aberta lá, então se A gente vai expandir bastante esse ano, fiquem de olho lá. Valeu, então, pessoal. Valeu, Mandando tchau. mais uns tchauz aqui no chat. Obrigado, gente. Obrigado aí. Valeu, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau. Luiz, um abraço. Conversamos à noite. Fechado, Borba? Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado, professor. Valeu. Tá fechando.